O que Gênesis revela sobre Adão e Eva, Caim e a terra de Nod. Sexo antes do pecado? Você já ouviu alguém dizer que Adão e Eva só tiveram relação sexual depois que pecaram? Essa é uma ideia que circula por aí, mas será que é o que a Bíblia realmente ensina? Hoje eu quero te mostrar, com base em Gênesis, que o sexo, no plano de Deus, existia antes do pecado. E mais, há indícios de que Adão e Eva podem até ter tido filhos antes da queda. E isso pode até ajudar a explicar alguns mistérios, como a terra de Nod e as pessoas que poderiam matar Caim. Vamos começar com Gênesis 1:28. A Bíblia diz que Deus abençoou o homem e a mulher, e lhes disse: "Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra." Essa ordem foi dada antes do pecado, quando tudo ainda era perfeito. Isso mostra que a intimidade sexual, a união do casal, fazia parte do plano original de Deus. Não era pecado, era bênção. Em Gênesis 2:25 lemos: "O homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Adão e Eva estavam nus, mas não havia vergonha." Isso mostra que viviam em inocência, como crianças pequenas, sem malícia. A vergonha só veio depois da desobediência. Alguns dizem, eles só passaram a se relacionar sexualmente depois que pecaram. Mas isso não faz sentido com a ordem de multiplicai-vos dada antes da queda. Assim como os animais nus procriam sem consciência de sua nudez, Adão e Eva também poderiam ter se relacionado antes da queda, com pureza. Agora observe esse detalhe importante de Gênesis 3:16. Depois da queda, Deus diz à mulher: "Multiplicarei grandemente a dor da tua concepção. Com dor darás à luz filhos." Se Deus diz que vai multiplicar a dor da concepção, é porque elas já existiam. Você não pode multiplicar algo que nunca esteve presente. Isso nos leva à possibilidade real de que Eva já tivesse engravidado e até dado à luz com pouca dor antes da queda, como parte do plano ideal de Deus. Agora um detalhe que poucos consideram. Quando Caim mata Abel, ele vai morar na terra de Nod, Gênesis 4:16. Nod era uma região conhecida, que já tinha nome antes de Caim chegar lá. Alguns estudiosos acreditam que essa terra poderia ter recebido o nome de um filho de Adão e Eva, nascido antes da queda, e talvez sejam esses os referidos filhos de Deus por terem nascido antes do pecado. Embora eu creia que os filhos de Deus que tiveram relação com as filhas dos homens sejam anjos caídos, mas esse é assunto para outro vídeo. Você pode até saber mais sobre isso assistindo ao vídeo Os Filhos de Deus aqui no canal. É provável que só se tenha registrado os nascimentos após o pecado, quando Eva reconhece como bênção de Deus poder voltar a ter filhos. A Bíblia diz que Adão teve filhos e filhas, Gênesis 5:4, mas essa referência é posterior à morte de Abel. Diferentemente de quando Caim teme ser morto por qualquer um que o encontrasse, Gênesis 4:14. Ora, se só existissem Adão, Eva e ele, quem o mataria? E quem a mulher que ele se casou? Talvez ambas situações só esteja se referindo a futuros filhos de Adão, que ainda iriam nascer e iriam ter contato com Caim em certo tempo. Porém, com o texto de multiplicar a dor do parto, algo que só poderia ser possível se tal coisa já tivesse sido experimentada de forma moderada antes. Isso indica que outras pessoas já existiam na Terra, filhos e descendentes que podem ter nascido mesmo antes da queda. E mais, Deus põe um sinal em Caim para que ninguém o mate. Isso mostra que havia outras pessoas e que Deus, inclusive, estava protegendo Caim de algum tipo de justiça violenta por parte dessas pessoas. O sexo não foi introduzido depois do pecado. Pelo contrário, foi criado como parte do plano de Deus para a união, prazer e multiplicação da vida. O pecado não foi o sexo. O pecado foi a desobediência. O que o pecado fez foi manchar a pureza do relacionamento, trazer a dor, a vergonha e a separação de Deus. Se Deus disse que multiplicaria as dores do parto, é porque elas já existiam. Se Nod já tinha nome e Caim temia ser morto por outros, é porque outras pessoas existiam.
E se Deus mandou multiplicar ainda no Éden, é porque o relacionamento íntimo já era parte do plano. Nem tudo está explícito na Bíblia, mas as pistas estão lá, e a palavra se interpreta pela própria palavra.